Por trás de 30% do PIB brasileiro, há um universo conhecido por poucos. Gente que sabe aonde quer chegar, sem esquecer de onde veio. Dos sacrifícios, transformados em aprendizados. Dos sonhos, erguidos com suor, com fé. Não dá para escolher o que a vida faz com a gente. Mas sempre dá para escolher o que fazer da vida. Você escolheu a liberdade de ser dono, de vencer a burocracia. Aos olhos da Stone, isso te faz gigante. Porque somos empreendedores também. O nosso negócio é trabalhar para quem emprega metade do país. Porque além de motores da economia, negócios são motores de sonhos. Criar, compartilhar e transportar valor é o que fazemos há 38 anos. E na era da economia compartilhada, desenvolvemos o Hub Digital, uma plataforma que facilita a entrada de novas fintechs, bancos sociais, instituições de pagamento e bancos digitais de todo o Brasil ao Banco 24 Horas. Assim, integramos e conectamos o mundo digital ao físico, além de proporcionarmos inclusão financeira com soluções como o saque digital, que pode ser utilizado por todos os brasileiros, incluindo usuários de carteiras digitais e pessoas não bancarizadas, sem a necessidade de uso do cartão. O ingresso de novos parceiros é ágil e digital, incluindo a conexão por meio de novas tecnologias, como APIs e a possibilidade de envio do aporte de numerário de forma eletrônica. Constantemente conectamos novas instituições ao Hub Digital e esses números não param de aumentar, contribuindo cada vez mais para levar acesso e facilidade aos brasileiros. Com o Hub Digital, aceleramos a digitalização da economia, possibilitando que fintechs de todo o Brasil tenham acesso ao dinheiro, por meio dos mais de 23 mil caixas eletrônicos do Banco 24 Horas. Conecte sua fintech ao Hub Digital. Para saber mais, acesse nosso site. Oi, pessoal, voltamos aqui com a nossa programação. Agora a gente vai, então, ter o painel de Open Finance, que vai falar dos negócios e parcerias, né, para ampliar as ofertas de serviços financeiros personalizados, dentro desse contexto de que essas novas tecnologias, esses novos programas conseguem abrir espaço, né, para os usuários serem os donos dos seus próprios dados e escolherem as melhores ofertas, né, para os seus negócios financeiros, para, enfim, para o pagamento das suas contas. E como a gente está nessa fase do Open Banking, né, que deve entrar em vigor agora no final do ano, já com o passo para o Open Finance, a gente vai, então, tratar um pouquinho disso e trouxemos aqui vários players do mercado para discutir sobre essa ótica. Então, eu queria convidar a Ingrid, agradecer a Ingrid, que é a representante feminina, né, nesse universo tão escasso de vozes, né, de mulheres, que está aqui para representar, né, o nosso propósito de fazer essa inclusão de diversidade também, né. Então, obrigada, Ingrid, por aceitar nosso convite, né. A Ingrid, além de economista, engenheira, ela é empreendedora, então ela tem essa prática, está no mundo fintech já há bastante tempo, e também faz parte do Conselho do Banco Central. Então, ninguém melhor para conduzir um painel do que ela, né? E também com a presença aqui do Rogério Melfi, da TecBan, do Tiago Saldanha, da Sinqia, Fabrício Costa, da Stone, e Renato Tese, da BMG Corretora. Então, obrigada, pessoal, por aceitar nosso convite, por compartilhar a experiência de vocês e abrirem suas agendas para estarem essa tarde aqui conosco. Passo para você, Ingrid, obrigada. Obrigada a você, Regina. Bom, super obrigada mais uma vez pelo convite. É uma honra e um privilégio estar aqui compartilhando um pouco da vivência, da nossa vivência como profissionais do mercado de tecnologia, inovação, fintech, mercado financeiro de uma maneira geral. O nosso tempo é relativamente curto, a gente tem algumas perguntas, mas eu quero deixar todo mundo muito livre para perguntar também, para mandar as perguntas, porque a gente vai tentando encaixar ao longo do painel.
Eu vou pular depois, se vocês quiserem, quando vocês estiverem respondendo as perguntas, se vocês quiserem se apresentar um pouco mais, contar um pouco mais da experiência de vocês, mas eu vou direto numa pergunta que eu acho interessante, que eu acho que todo mundo aqui pode responder, que é uma questão de expectativa-realidade, e aí fiquem à vontade para trazer os pontos de vocês, tá? Então, vamos lá. O Open Banking ainda não foi implementado e já estamos falando de Open Finance. Qual que é a expectativa versus realidade de cada um de vocês dentro do negócio de vocês? Vou começar com o Thiago Saldanha. Bom, obrigado aí pela pergunta, obrigado pela oportunidade. Boa tarde para todo mundo que está escutando, assistindo a gente. Me apresentando aqui, hoje eu sou CTO da Sinqia, uma empresa aí, principal fornecedora de software para bancos no mercado financeiro, né? Software de back-office, core bancários, previdência, consórcio. Tenho uma vida em tecnologia há mais de 20 anos, já fui fundador de algumas startups e, enfim, estou aqui para tentar ajudar um pouco aí nesse cenário de Open Finance. Bom, sobre a pergunta, Ingrid, o Open Bank no Brasil ele já é uma realidade, né? O Open Bank ele já começou já com a fase 1, a gente já está passando para algumas outras fases, né? O Banco Central já vem desenhando as próximas fases, já está implementando, já tem datas para algumas fases. O Open Finance, ele vem sendo desenhado aí junto com outras instituições, né? Então, SUSEP, CVM, junto com o Banco Central, vem desenhando esse caminho para o Open Finance. Expectativa versus realidade, a gente sabe que o Open Bank ele é a realidade, o Open Finance ainda é a expectativa, mas já com o pé na realidade, né? Então, a gente já tem consultas públicas aí abertas da SUSEP, a gente já tem consultas públicas aí referentes ao Open Finance dentro dessa instituição, olhando para seguradoras, olhando para a entidade de previdência. A gente já sabe que a fase 4, ela vai, do Open Bank, ela vai abranger aí toda a parte de outras instituições financeiras, né, como fundos, como a parte de previdência aberta. Então, a gente já pode considerar como uma realidade. É lógico que hoje não é tangível ainda, você não consegue utilizar isso como é o Open Bank, mas olhando o cenário, olhando as agendas desses órgãos, a gente pode considerar que sim, está muito próximo e a gente vai ter um ganho aí próximo aí para o mercado financeiro. Muito bom. Até interessante falar um pouco sobre isso, a gente está ainda sendo aculturado com relação ao Open Banking, né? Aí vem um termo novo, também em inglês, que é o Open Finance. Só para esclarecer para quem não está tão inserido ainda nesse tópico, o Open Banking ele fala muito de serviços financeiros relacionados ali a bancos, corretoras, seguradoras e por aí vai, quando você fala de outros produtos financeiros, mas o Open Finance, ele engloba também, e é por isso que a gente está começando a fazer essa transição de Open Banking para Open Finance, outras modalidades financeiras que não necessariamente produtos bancários, como, por exemplo, a parte de contabilidade, gestão, por aí vai. Essa transição de nome é muito para tentar, de fato, englobar tudo que envolve o Open e o financeiro, então a gente encontrou esse nome para que seja o mais democrático possível. Melfi, e como você olha essa questão de expectativa e realidade? Legal. Bom, boa tarde aí a todos, boa tarde aí, pessoal. Fazer parecido, deixa eu me apresentar um pouquinho aqui para o pessoal. Então, Rogério Melfi, atualmente aqui estou na TechBan como especialista em novas plataformas, trazendo aí uma solução de Open Banking, ajudando as instituições financeiras, principalmente, a se adequarem aí ao Open Banking. Então, já trazendo um braço aí, transformando o Open Banking muito em realidade, então ajudando pelo menos os bancos, as instituições financeiras a transformar isso em realidade. Eu particularmente trabalho nessa agenda de Open Banking há um tempo, então quanto era ainda uma grande expectativa. E o grande pilar disso que movimenta é muito mais a inovação, então trazer novos negócios, trazer novos usuários, trazer novas experiências aí para o mercado, do que realmente um ponto de vista regulatório. Então, o que eu acho bem positivo é que o regulador, aí, como o Banco Central, ele provocou uma mudança, que foi o Open Banking, trazendo datas, trazendo regulação, que poderia ter sido pelo mercado, enfim, há 2, 3 anos atrás, e não foi. E outros reguladores agora se juntam para trazer uma agenda e também ter o Open Insurance e outros Opens,
que vão formar todo esse guarda-chuva de Open Finance. Qual que daí sim é a minha expectativa trazendo aqui? Que esse movimento ele comece a acontecer além da vertical de finanças, enfim, mas de um movimento mais de iniciativa de mercado. Então, a própria indústria se autorregulando realmente e trazendo seus padrões e compartilhando dados em linha, principalmente com a LGPD, que é uma lei aí federal que todos devem seguir e tudo mais, do que realmente tendo um regulador empurrando essa agenda. Então, e daí, com isso, trouxe aqui, na verdade, a minha expectativa para que daí todo esse movimento seja uma realidade. O que a gente sente, e daí colaborando um pouco com isso, é uma necessidade de evolução do sistema para ele se preparar para as demandas que vão vir aí para as próximas décadas e tudo mais. A gente não ter um sistema conectado, ter um sistema fechado, não estaria preparando a economia do país para o que vem, para o que ela precisa. Então, é uma agenda necessária e a expectativa é que isso se torne realidade aí em poucos meses, em poucos anos aí, realmente. Muito bom. E Renata, assim, a gente já ouviu um pouco do Thiago nessa parte né, de tecnologia financeira, o Melfi também representando ali os incumbentes, as entidades maiores através da TecBan. E na sua parte, na parte de seguros, o que você enxerga de expectativa e realidade? Bom, eu sou hoje o head da corretora de seguros do Banco DMG. Existe já a regulamentação em andamento, muito próxima de ser publicada em uma versão final do Open Insurance. É uma disputa grande, a gente está falando agora há pouco, antes de começar aqui a sessão sobre as datas, né? É uma disputa porque ficou curto o prazo para as seguradoras se adaptarem e poder encaixar o Open Insurance na agenda, né, nos prazos do Open Banking. Outubro ficou apertado, tem uma discussão que pode acontecer ainda, mas efetivamente, seja em outubro deste ano, seja em outubro do ano que vem, quer dizer, amanhã do mesmo jeito, está muito em cima e a mudança está muito próxima, principalmente para quem, né, eu vi o Saldanha já fez aquela cara assim de TI, né, estava apanhando para conseguir entregar tudo isso. Isso é um enorme desafio. Mas do lado de seguros, tem uma coisa importante para notar, lembrar que a SUSEP, ela regula uma indústria que não é toda a indústria de seguros. Nós temos uma outra agência, que é a ANS, que regula o seguro-saúde. E esses ainda não estão, e eles são uma parte importante do PIB nacional. O relacionamento do cliente, os custos envolvidos são muito grandes. E quando a gente fala em Open Finance, eu acho que enquanto a gente não tiver a Open CVM e Open ANS, a gente não vai ter um Open Finance total. Mas do ponto de vista de seguros, ele veio com... a SUSEP bebeu muito das experiências já do Open Banking brasileiro e também internacionais e já foi bastante ousada trazendo uma figura que é o iniciador de negócios seguros. Uma figura muito mais ampla do que o iniciador de pagamentos que está no Open Banking e que atende tanto a estrutura já existente de distribuição como novas estruturas que permitem exatamente a gente consolidar essa ideia de que o Open Banking permite parcerias, permite entrada de pequenas empresas operando como grandes e no ambiente de seguros, na letra da regulamentação de seguros, isso ficou muito forte, muito bem estabelecido. Como o Rogério falou, para o novo, é para o que a gente precisa para o futuro, é para a gente poder decolar essa indústria e está muito bem escrito neste sentido. Eu acho que a gente vai ter um impulso muito grande para a indústria, maior no ambiente de seguros até que no ambiente bancário, através do Open Insurance. Acho que a gente vai ter ainda bastante discussão com relação à parte de seguros, em especial, porque a gente está vendo que depois do Open Banking, dos bancos, fintechs e dessa parte mais de produtos financeiros bancários, a parte de seguros é a que está realmente mais próxima de acontecer e realmente os prazos, não só para o setor de seguros, mas para o mercado de uma maneira geral, são bem agressivos, bem apertados. E do lado das fintechs, Fabrício, você que está na Stone, o que você está observando dentro desse cenário? Eu acredito que vocês têm vários produtos, então passa por várias caixinhas dentro do Open Finance. Conta um pouco para a gente a sua perspectiva. Legal, Ingrid. Boa tarde a todos e todas as participantes do nosso bate-papo. Eu sou o Fabrício, eu lidero algumas iniciativas aqui na Stone relacionadas a novos negócios, grandes contas, enfim.
E aqui a gente tem uma visão que é um pouco convergente com o que os colegas colocaram aí. Enquanto você vê o Open Banking, ele tem um desafio interessante aqui no Brasil, que é de trazer, ou de tentar trazer essa igualdade de competição entre incumbentes e insurgentes, né? Como a gente tem um mercado financeiro muito concentrado, os dados e o relacionamento das pessoas físicas com os bancos, eles estão muito concentrados. O Open Banking tenta quebrar essa barreira de entrada. Já quando a gente olha para o Open Finance, a gente tem uma visão de que, da mesma maneira que a gente ouve muito falar que toda empresa precisa ser independente do negócio dela, ela precisa ser uma empresa de tecnologia, né? A gente olha para o varejo e a nossa visão é de que o varejo ele precisa ser uma empresa de serviços financeiros, né? Então, o varejista que vai ganhar o jogo é aquele que entender melhor e se capacitar para poder oferecer também serviços financeiros aos seus clientes. E o Open Finance vem muito de encontro com isso, né? Porque a hora que você começa a enxergar o varejo segmentado, você percebe uma grande diferença das cadeias de fornecimento. O que eu quero dizer enquanto uma loja de roupa tem uma cadeia por trás dela que começa lá na indústria têxtil, né, um açougue, ele tem uma cadeia completamente diferente. Então, pegando o exemplo aí de seguro, eventualmente, o seguro na cadeia têxtil ele é completamente diferente de uma cadeia onde você trabalha com alimentos perecíveis. E quem entender esse jogo, a expectativa, né, que o Open Finance hoje ainda é uma expectativa, mas se começa a mostrar um horizonte de oportunidades para que você possa começar a pensar em resolver os problemas, resolver os grandes desafios do varejo, pelo menos, né, que é onde a gente está mais inserido, olhando para os outros elos da cadeia. E eu acho que isso vai ser muito bacana, vai trazer muitas possibilidades para nós. Não, legal. A gente já tem algumas perguntas aqui, então eu vou fugir um pouquinho do roteiro, ao invés de fazer as perguntas que a gente tinha combinado, eu vou pegar algumas da audiência, tá? Então a Daniele perguntou: quais os novos meios de pagamento que podem surgir ou ganham mais força com o Open Finance, incluindo ali, obviamente, Banking e Insurance? Quem se sente confortável? Posso começar aqui, já que pagamentos é nosso negócio, né? Então, antes de dar um exemplo do Open Finance, eu vou voltar um passo atrás e falar de Open Banking, que já não é tão novo, né? Olha só a velocidade da mudança, né? A gente já está falando em dar um passo atrás para falar de Open Banking. Eu acho que o pagamento, ou melhor, a digitalização do pagamento, né? Ele transformou a experiência de compra. Então, novos modelos de negócio surgiram a partir dessa digitalização dos pagamentos, e isso foi muito bacana. Gosto muito de citar o exemplo da Uber, onde o pagamento ele é tão fácil que você nem precisa pagar. Você simplesmente se despede do motorista, sai do carro e está pago, né? Então, com essa importância do pagamento, novos meios, novos jeitos de se pagar vem contribuindo para essa transformação. Então, aí você pega o Pix, né? O Pix, a gente olha para ele como um meio de transferir dinheiro. Mas e se, por exemplo, eu dissesse para você que já tem gente hoje no varejo construindo solução de troco com Pix, né? Quem nunca teve numa loja que chegou ali, pagou em dinheiro e o comerciante não tinha troco? Imagina que agora com o Pix o comerciante vai começar a resolver esse cenário de falta de troco com Pix. Então, olha só que bacana, né? A gente poder resolver um problema do dinheiro em papel com um meio de pagamento digital, assim, de uma maneira muito mais eficiente, muito mais legal para o usuário. E indo agora para o Open Finance, eu particularmente tenho uma visão de que hoje, quando a gente olha para o varejo,
a gente vê um dos grandes desafios do varejista, capital de giro, né? E capital de giro, ele está muito relacionado a crédito. Mas, se a gente começa a entender, mais uma vez, esses elos, essas cadeias de fornecimento, a gente entende que o varejista ele precisa de crédito porque há um risco de não pagamento de uma dívida, né, de uma compra. E que não necessariamente você tem ali o crédito como a única ferramenta. Então, vou ligar aqui o seguro. Se você começa a securitizar essas cadeias de fornecimento, de modo a tirar esse risco, que hoje a gente está acostumado a só olhar para ele como um risco de crédito, né? E você transforma isso num título securitizável e, de repente, que está sendo negociado numa câmara aqui ao lado, onde quem tem fundos está comprando esses títulos, pagando cada vez mais uma taxa melhor para quem está tomando aquele dinheiro. Ou seja, veja que, de repente, você criou um novo jeito de se pagar a partir de plataformas, de integrações entre vários agentes aí nessa indústria, né? E só para concluir, veja que quando eu falo de pagamentos, tem o pagamento do consumidor, né? Nós, como consumidores, indo até uma loja e comprando, mas a gente precisa lembrar também que aquela loja compra, aquela loja também paga de um fornecedor que também compra e paga. Então, o pagamento ele não é só uma relação loja-consumidor final, mas ele também é uma relação entre empresas, né? Ele também é B2B. Muito legal. Alguém quer contribuir? Seria interessante. O que eu acrescentaria aí um pouco junto com isso, põe até esse exemplo aí do Fabrício, da experiência Uber, enfim, uma experiência iFood, alguma coisa assim, é que hoje no nosso modelo pré-Open Banking está restrito a quem é detentor de um cartão, enfim, e tem o cartão de crédito. Com o Open Banking, essas figuras se tornando lá iniciadores de transação de pagamento, a gente traz essa experiência para um amplo, assim, para a população mais ampla, né? Então, assim, você vai ter figuras aí trabalhando essa jornada de pagamento, trabalhando essa fluidez, trabalhando essa experiência muito melhor. Assim, tão melhor quanto hoje quem tem um cartão, enfim, sem trabalhar nesse modelo. Então, talvez não uma coisa muito futura de o que vai acontecer com os pagamentos, mas já num primeiro momento a gente traz os iniciadores de pagamento vão poder fazer isso, e é uma grande oportunidade aí para as fintechs, para os intermediários, para o varejo, enfim, estarem atuando aí como essa figura aí. Ou seja, a gente de largada já tem novos modelos de negócio surgindo única e exclusivamente pelo Open Banking / Open Finance, que é bem interessante também, e não só esse, né? Esse é o modelo regulado, né? Modelo de negócio regulado que surgiu. Eu vejo uma ampliação também de outros modelos de negócio também vinculados com a parte de tecnologia, que podem surgir. O céu é o limite nesse sentido, né? E aí eu tenho uma pergunta que eu quero colocar para você, Renato, especificamente. Aqui falando um pouco das experiências internacionais, tá? Como, por exemplo, o Reino Unido, a gente tem a Austrália também, mostra que a velocidade de adoção do Open Banking não necessariamente é tão rápida como a gente viu no Pix aqui no Brasil, né? Transferências instantâneas. Na sua opinião, como é que a gente vai absorver isso, não só na questão de educação, mas também na questão da adoção? Você acha que a gente vai ser mais rápido, menos rápido do que a gente viu de exemplo lá fora? O que você acha que pode ajudar e contribuir? Principalmente porque agora, como eu falei no começo, a gente está começando a olhar para a parte do Open Banking de seguros, né, o Open Insurance. Qual que é a sua opinião com relação à adoção? Bom, vamos lá. Primeiro, comparativamente com o exterior, o Brasil criou um processo de regulamentação mais organizado, eu acho, menos experimentador, menos experimentalista, e já bebeu da experiência, mais simplificado, trouxe uma solução simples operacional de Open Bank, e isso facilita. Trouxe o Open Insurance, que é uma novidade global, né, que a gente não tem essa regulamentação nesse nível de detalhe em nenhum lugar do mundo. Nós somos um
nós somos um mercado financeiro muito concentrado, diferente de alguns países. A Austrália não tem tantos fornecedores, mas na Inglaterra, no Reino Unido, nos Estados Unidos, você tem uma competição que já é muito grande, já é muito pulverizada, então o impacto ele tende a ser menor. E nós temos uma coisa importante: nosso consumidor é um early adopter. O consumidor europeu, e por incrível que pareça, mesmo o inglês, ele não é um early adopter dessas tecnologias e dessa mudança. E o mercado de banking, principalmente na Europa, menos anglo-saxã, mas também na Inglaterra, ele não é tão forte no varejo, né? As pessoas não ficam trocando de banco, usam vários bancos. As pessoas, em geral, têm uma relação mais longeva com o seu fornecedor, até porque existe um mercado já mais perfeito e que o nosso já mais econômico. Então, e por outro lado, no Brasil, como nós vimos com o Pix, e nós já estamos vendo com o Open Banking, todos os operadores estão indo ali de falar para isso, né? Conversar com isso, motivar o nosso consumidor. Então, a minha percepção é que, por todas essas circunstâncias, nós vamos ter uma adoção, sim, do Open Banking. Claramente, uma adoção rápida, né, pelo consumidor, dos modelos abertos de negócios. Claramente, isso também depende de duas outras coisas. A gente conseguir fazer, né, a gente estava fazendo, contar aqui para o público que a gente estava falando entre nós, que a gente sabe, houve uma pesquisa das pessoas, o que é o Open Banking, e uma parte das pessoas disse, isso é um bar, você vai é Open Bar, o Open Banking é o lugar que você vai e o bar é aberto. Então, nós vamos ter que explicar para as pessoas um pouco o que é isso, é um pouco mais difícil de explicar do que Pix, né? As pessoas assumiram o Pix de uma forma muito fácil, por vários motivos, porque beneficiavam, mas também era muito simples. Mas eu acho que a gente vai conseguir contar para ele. Acho que a indústria vai atrás fomentar o uso, porque vai ter competição, a competitividade, né? Os entrantes vão fazer uma força para que o cliente entenda, e os incumbentes vão também tentar se defender contando a história. Mas o nosso cliente, ele adota bastante rapidamente as novas soluções que podem ser benéficas para ele. Então, resumo diretamente a sua pergunta. Como eu achava no Pix, que efetivamente aconteceu, eu acho que o Open Banking vai ser muito rápido. Nada será como hoje no final do ano que vem. Nós teremos uma grande mudança nesses próximos 18 meses à frente. Eu costumo dizer que o Open Banking é um paralelo, obviamente guardando as devidas proporções, do Plano Real. Então, a gente tinha um Brasil antes e um Brasil depois, né, um sistema financeiro, uma dinâmica financeira antes e depois do Plano Real. E eu tenho forte convicção que a gente vai ter um Brasil, um sistema financeiro antes e um sistema financeiro depois do Open Banking. E obviamente que explicar isso muitas vezes pode parecer difícil, mas a realidade é que a gente vai transformar a maneira que a gente se relaciona mesmo com o sistema financeiro, né? Então, acho que é uma série de oportunidades que estão surgindo e vincula um pouco com a pergunta que eu fiz para o Renato, porque a gente sabe que quando tem muito desafio, tem muita oportunidade. E quando você compara o Open Banking europeu, por exemplo, com o Open Banking aqui no Brasil, por melhor e mais bem feito, e realmente foi muito bem feito, em especial na Inglaterra, só que os desafios lá são diferentes, são menores, você tem um nível de bancarização muito maior que aqui no Brasil, um nível de educação financeira muito maior do que o Brasil, então as coisas minimamente funcionam melhor lá. E aí não tem essa celeridade de adotar uma nova tecnologia, porque os problemas, apesar de muitas vezes ter muito mais papel e ser mais manual, eles estão minimamente direcionados. Aqui a gente tem alguns problemas urgentes que a adoção, acredito que vai ser influenciada por essa urgência que a gente tem de direcionar melhor todos os desafios. Você concorda, Saldanha? Concordo, 100%. Eu acho que, relacionado ao Pix ainda, o Pix ele é um produto transacional, né? Ele está no dia a dia, né? Está no dia a dia da população, ele está ali dentro do aplicativo, ele está agora como meio de pagamento em alguns e-commerces, você consegue pagar as pessoas, fazer o peer-to-peer, né, transação entre pessoas, então ele está no transação no dia a dia, né? Hoje o Pix ele já ultrapassou aí a quantidade de transações diárias comparadas aí ao TED, DOC, né, os pagamentos que eram os padrões anteriormente, né, de transição de pagamento. Hoje já são mais de 200 milhões de transações por dia, então é um produto realmente que muito rápido entrou aí no gosto do povo, do Brasil, e está sendo um sucesso, né? Está sendo um sucesso tanto para as instituições financeiras, tanto para o cliente que usa, quanto para o Banco Central que colocou
esse produto. E aí o Open Banking, ele não é o produto transacional no dia a dia, né? O cliente, ele não vai ter aquela opção de vou transacionar com o Open Banking no dia a dia, como é o Pix, né? O Open Banking é o viabilizador de novas experiências, né? E essas experiências são as do dia a dia, né? Essas experiências são as que vão fazer diferença aí para o cliente, é o que vai fazer diferença no dia a dia para o usuário ali do banco ou até para o banco, né? Então eu costumo dizer que com o Open Banking, essa caixinha de Legos que está sendo criada em cima de instituições financeiras, as empresas vão poder criar novas experiências para os seus clientes, seja para fornecer um crédito, seja para fazer uma troca, que até comentaram, a troca de bancos, né? Quero sair de um banco A para o banco B, através do Open Banking eu posso levar os meus dados, eu posso ganhar um crédito a mais porque eu tenho um histórico positivo, eu posso comprar algum seguro, alguma previdência, algum produto financeiro de uma experiência muito mais leve. E aí no exemplo do Uber, olhando para o contactless, né? Então sem contato, através das APIs. Então o Open Banking ele vai viabilizar novas experiências. E essas experiências, sim, dependendo de como serão implementadas e criadas no Brasil, vão trazer atração para o Open Banking aqui dentro. E aí o ponto que o Tarzi colocou, que o Renato colocou, que é como que a gente vai aculturar o Brasil, como que a gente vai aculturar o brasileiro ao uso dessa tecnologia, ao uso dessas experiências, né? E isso é responsabilidade, né, nossa aqui, como empresa, responsabilidade dos bancos, do Banco Central, e de como passar essa informação, como passar essa segurança para os usuários, para os clientes dos bancos, que realmente é seguro transacionar os dados, que realmente você vai ter um ganho, vai ser positivo para vocês. Então, eu acredito que sim, tem um ganho muito bom para o brasileiro, muito bom para a instituição financeira, e tudo depende realmente de como a gente se posiciona e como que a gente vende isso para os clientes no mercado. Muito legal. Eu tenho uma pergunta aqui da audiência que eu achei interessante, nova, assim, eu não tinha recebido ainda esse viés de pergunta. E aí, fiquem à vontade quem quiser responder primeiro, tá? O Open Finance /Banking matou o cadastro positivo? Minha opinião pessoal, acredito que não necessariamente matou, acho que vai se misturar, vai virar também Open Finance, mas eu queria quem se habilita. Eu acho, pessoalmente, que o cadastro positivo vai ter um uso ainda por um tempo, e o Open Banking, Open Finance, não fará sentido uma estrutura de cadastro positivo ao longo do tempo, o custo do cadastro positivo, quando você pega o cadastro do cliente a cada transação, o cadastro inteiro dele, e mais, inclusive. Eu acho efetivamente que no médio prazo o cadastro positivo ficará desse formato ineficiente para a indústria. Mel, você concorda? Desculpa, Fabrício, vai você. Acho Fabrício, que é isso, e exatamente, porque na verdade, qual é a proposta de valor do cadastro positivo? É tentar reunir esse histórico financeiro da vida das pessoas, né? E com o Open Banking a gente tem isso em tempo real. Então eu acho que sim, pode ser uma ameaça. Por outro lado, se o acesso à informação ele não vai ser mais o diferencial quando eu estiver oferecendo um produto de crédito, por exemplo, porque a informação, todo mundo vai ter a mesma informação, qual vai ser então, ou qual será a vantagem competitiva nesse novo mundo? Eu acho que aí tem uma oportunidade para esse novo cadastro positivo que o Renato falou, né? Que já que todo mundo tem acesso à mesma informação, então isso não é mais diferencial de ninguém. Não tem mais o meu banco de dados é maior que o teu. Não. Todo mundo tem o mesmo acesso. Aonde que vai estar a vantagem competitiva? Não, legal. E só porque você puxou para mim, mas eu compartilho dessa opinião. Concordo aí tanto com o que o Renato, o Fabrício trouxe aí. O compartilhamento de informações com o consentimento do cliente e tudo mais, claro, ele tende a substituir cadastro positivo e outros sistemas centralizados aí
de birôs de crédito ou de informações que você tenha dentro de instituições, porque daí ele vai ser mais distribuído, o cliente consentindo e com melhores informações, né? Então, consigo saber se ele realmente está em dia com aquele crédito, com a taxa, como é que tá as coisas. Então, as informações do Open Banking, a princípio, são mais ricas para quem está consumindo ela e o usuário vai ter uma preferência por compartilhá-las, né? Então, acho que sim, ao médio e longo prazo aí, o Open Banking ganha essa frente. Só complementando... Vai lá, Thiago. Só complementando, acho que todo o processo de inovação, ele é um processo de transformação a longo prazo também, né? A gente traz uma inovação, que é o Open Banking, o Open Finance, e isso vai puxar outras inovações. E o cadastro positivo, ele vai se transformar, ele vai evoluir. Você vai ter muito mais informação sendo distribuída no mercado, sendo trocada no mercado, e você tem outras fontes de informação que você vai poder criar um cadastro ou um score, vou chamar um score positivo, trazendo informações de Open Finance, de cadastro positivo, de mídias sociais, do dia a dia, de um GPS, de um celular. E isso vai trazer um score, vai trazer um cadastro pessoal de cada indivíduo muito mais robusto. Então, a inovação, ela é só o primeiro ponto, né? Só o primeiro tijolo. E aí, agora, a estrada, ela é longa, né? Tem bastante coisa para acontecer. Vocês não acham, até pode ficar à vontade para responder também, Renato, vocês não acham que a gente está pensando no cadastro positivo muito pensando no comportamento financeiro de uma maneira geral, mas que às vezes não necessariamente nesse primeiro momento vai englobar o comportamento de consumo de uma maneira mais ampla? Então, poxa, beleza, eu pago contas, eu pago uma conta de consumo, eu consigo ver isso no meu extrato, por exemplo, que vai ser mais facilmente compartilhado. Mas a granularidade, então, por exemplo, eu sou cliente de tal empresa há tantos anos, eu nunca atrasei, meu comportamento com esse setor específico é de uma maneira... Você não acha que essas informações, esse tipo de informação pode ser complementar ao Open Banking, Open Finance, e dessa forma, não sei se mata, mas acho que unifica. O que você acha, Renato? Eu acho que, vamos lembrar que tanto o Open Banking como o Open Insurance e os outros que vierem, eles são regulamentações de uma lei maior chamada LGPD. Né? A LGPD é que nos permite a todos fazer isso. E aí, a LGPD não escolhe qual indústria. Então, do jeito que está o Open Banking hoje, vai estar o Open Burger amanhã. Se a minha hamburgueria aqui do lado quiser pedir para o McDonald's, pega todas as vezes que o Renato comprou lá, né, hambúrguer, e me diga o que ele comprou mais, ela vai poder me fazer uma oferta do hambúrguer certo. Então, isso, o Open vai ser para todo mundo, à medida em que a gente vai se regulamentando. E aí, o Fabrício falou uma coisa muito legal das cadeias, né? As cadeias vão ser capazes de prestar serviços financeiros para dentro delas, com o Open Banking, sem necessariamente ser banco. E aí, o Barry pega no que o Thiago falou, né? As transformações, a inovação é uma transformação. E me lembro que tem um primo que é cineasta e ele fala que ele tem sempre, cada vez que faz um filme, são 3 filmes, né? Tem o filme que ele quer fazer, o filme que ele consegue fazer e o filme que o cliente assiste. O cliente assiste um outro filme, ele acha que vai ser uma coisa e outra. Então, a gente ainda não sabe o que vai acontecer nesse mercado, né? Tudo que virá de inovação. Então, a minha expectativa é que, efetivamente, o mundo mude muito além do finance. O finance vai trazer para dentro das cadeias, né? Porque dentro de um restaurante, na minha visão, não vai chegar mais uma maquininha aí, desculpem, Fabrício, da Stone ou da Rede, eu não sei. Vai chegar uma maquininha genérica, e a hora que eu puser meu dedinho ali de me recuperar, ele vai em todas as instituições, pergunta o que eu tenho, coloca as minhas contas ali, o que eu tenho, e eu escolho como eu quero pagar. E eu vou dividir a pizza em meio cartão de crédito e meio conta corrente Pix de algum outro canal, de outro banco. Então, porque efetivamente a gente, com o Open Bank, a gente tem a habilidade de inverter, né, a informação e o uso da informação que hoje está preso ou no incumbente ou no cliente. E aí você pode ter um intermediário da cadeia podendo usar isso e usando a informação disponível, seja ela qual for, tanto de que consumo eu tenho de hambúrgueres no lugar ou qual é o meu histórico de crédito. E aí, quem viver verá o que vai ter nesse mundo. Não, muito bom. Por isso que eu falo que vai ser uma transformação muito de como a gente consome, né? Porque não vai ser a maneira que a gente consome. Então, as coisas vão estar muito mais fluídas, mas a gente vai ter que reaprender
como a gente vai consumir, como a gente faz as nossas escolhas, e falando um pouco de LGPD, que é um tema que eu gosto bastante, a gente vai ter que aprender a ler termo de uso, né? Porque hoje a gente não costuma ler termo de uso, e o termo de uso é o nosso contrato com aquele prestador de serviço. Então, entender que com quem você está compartilhando, por que você está compartilhando, que esse fornecedor vai compartilhar com outros fornecedores por algum motivo específico para te proporcionar melhores produtos ou serviços, também é muito importante. Eu costumo falar que vai ser uma reeducação financeira e vai ser uma reeducação de dados. Então, a gente vai aprender também, espero, a lidar melhor com os nossos próprios dados, que isso é que é empoderar o consumidor com relação aos seus dados, né? Você queria comentar alguma coisa, Fabrício? Tem um amigo que está assistindo aqui, já me provocou no WhatsApp, né? Que ele falou, você disse que tem oportunidades, mas dá uma de exemplo. E tem muito a ver com o que você acabou de dizer, essa reeducação dos dados, né? Então, você quer ver um jeito de criar vantagem competitiva? Eu tenho uma padaria, e aí essa padaria, o proprietário dela está precisando de crédito para abrir uma nova filial. E eu também tenho uma outra padaria exatamente igual, que eu acessei o histórico de ambas, só que eu só vou conceder crédito para uma, não posso dar crédito para duas, né? E aí, de repente, eu penso assim, mas, de fato, qual padaria é melhor que a outra? E aí, de repente, eu começo a olhar para os dados e entender o seguinte, como é que eu avalio se uma padaria é boa ou não? Poxa, só com informação que a gente já tem hoje, tá? Sem necessariamente saber o número do cartão do consumidor, eu consigo pegar ali a parte inicial e a parte final, e com mais de 98% de certeza, eu consigo medir a recorrência de compras em um estabelecimento comercial. Então, imagina que eu tenho uma padaria que a recorrência dela é de 35% dentro de um mês, e uma outra que a recorrência é de 20%. Eu posso inferir a partir de quanto os clientes voltam a comprar naquela padaria ao longo do mês, que o pãozinho ali é bom, que a clientela gosta do produto e, consequentemente, eu me sentiria mais seguro em dar crédito para essa padaria porque ela tem mais recorrência. Então, olha que bacana, eu saí do universo financeiro e fui para um outro universo que é o operacional, né? Então, olha as possibilidades que nós temos aí à nossa frente. E isso pode também passar por um tema que eu também gosto muito, que é a experiência do usuário, né? Então, perfeito. Quando as empresas oferecem uma melhor experiência, aí pensando em grandes varejistas, e-commerce e por aí vai, isso vai influenciar no comportamento de consumo, que pode influenciar, por exemplo, na tomada de crédito. Eu tenho uma pergunta aqui específica para o Renato. Vamos lá. Do Herman. Bacana compartilhar e ter as informações das pessoas, mas vai existir um seguro mais barato para o cliente final? Vai ter um crédito imobiliário ou estudantil mais barato para o cliente final? Como isso se dará? E em quanto tempo? Herman, vai ter. Vai ter efetivamente os movimentos de Open vão em direção ao que a gente chama de concorrência pura, concorrência perfeita, em que os custos, os preços tendem a diminuir. Vai levar o tempo aí da implementação e da indústria se acomodar, mas como eu falei, acho que no final do ano que vem o mundo não vai ser o mesmo, já vai estar tudo muito mudado. Aonde esse negócio muda de verdade, né? Você falou aí de dois produtos que são opostos na cabeça do cliente, seguros e crédito. E aí, quando eu falo seguro e previdência, né, investimentos e créditos, por exemplo, ou transações financeiras. Esses produtos, crédito, transações financeiras, eles são os que a gente chama de trustless. O cliente precisa confiar. Né? Se você deu crédito, você tem que confiar que ele vai te devolver o dinheiro. Mas o cliente, o menor preço é o que vale, porque ele pegou o dinheiro, o que importa é o menor preço. Os outros produtos você tem que confiar que ele vai receber de volta, que a família vai receber a indenização, né? que o investimento vai render realmente, então a empresa não vai quebrar. Então tem uma diferença entre trust e trustless. Evidentemente, os produtos trustless vão sofrer muito mais, porque eles são movidos a preço. Né? Os outros ainda tem, você defende a sua marca, você defende a credibilidade que você tem. Nos outros produtos é água encanada, é mais difícil você defender preço. Quando que esse negócio vai baixar de preço? Minha visão é quando efetivamente
os entrantes ou os incumbentes passarem a usar a informação. Quando você realmente começar a receber no seu aplicativo uma solicitação, né, de consentimento, olha, tal empresa está pedindo para poder usar seus dados, pode usar seus dados, nesse momento você vai conseguir saber que alguém está usando os seus dados para te dar um preço melhor do que você tem nas mãos hoje. Eu imagino que em algum momento no ano que vem, né, ou eventualmente até nesse ano para produtos bancários, você já começa a apertar no seu aplicativo do seu celular, do seu banco, da sua seguradora, concedo os dados para esse outro player, para ele poder fazer a avaliação e me dar um preço melhor. Boa. Vou fazer uma última pergunta e depois a gente vai se encaminhando para o final. E é uma pergunta complexa, então eu queria realmente reservar esses últimos minutinhos para essa conversa, que eu acho que todo mundo aqui tem bastante para contribuir. Como é que vocês veem a comunicação da inovação, né, desse projeto do Open Banking e os seus benefícios para o consumidor? De modo geral, acreditam que já existe uma compreensão do conceito Open Banking? Será? Open Finance e por aí vai, pelos consumidores e seus benefícios de uma maneira geral. Vocês concordam com isso? Como é que pode ser melhorada essa comunicação? A comunicação está feita da melhor maneira possível, de acordo com o que a gente tem hoje, que ainda está em desenvolvimento. Então, eu queria entender um pouquinho. A gente sabe que tecnologia não é algo fácil de se comunicar. Quando você coloca o mercado financeiro, né, alia o mercado financeiro com tecnologia, e a gente tem ainda essa impressão de que o mercado financeiro é muito complexo, muito difícil, com termos que as pessoas, de uma maneira geral, nem sempre estão muito bem habituadas. Como é que está sendo, na opinião de vocês, essa comunicação? O que precisa melhorar, o que não precisa? Saldanha, acho que você, como um representante de uma empresa de tecnologia, acho que pode começar. É uma pergunta bem complexa, essa pergunta. A inovação, o Open Finance, né? A gente começou com a iniciativa das agendas de inovação do Banco Central. Né? Então, o Banco Central ele começou com uma agenda de como trazer o banco, bancarizar a população, como melhorar a oferta de crédito, como melhorar a competitividade entre bancos, como tirar a concentração de grandes bancos e distribuir em pequenos e médios. Então, ele tem uma agenda bem forte e ele vem puxando essa transformação, essa inovação dentro dos bancos e no mercado financeiro, né? E o apetite é bem legal porque do Banco Central, porque ele vem puxando isso de uma forma bem forte, né? Então, os bancos eles vêm reagindo. A gente, como empresa de software, temos aí a obrigação de entregar o software de acordo com a regulamentação do Banco Central, de acordo com a regulamentação de alguns órgãos, CVM, SUSEP, entre outros. Então, a gente vem acompanhando bem de perto isso, entregando os softwares para as entidades financeiras. E as entidades financeiras têm esse papel de entregar para o cliente final, né? De entregar essa inovação que chegue para o cliente final de uma forma empacotada, que o cliente consiga utilizar e tirar proveito disso, assim como o Banco Central direcionou, né? Então, a complexidade nisso, toda vez que você traz uma inovação, ela fica entre o Banco Central e a instituição financeira de conseguir fazer uma comunicação para o cliente final, né, de uma forma transparente, que consiga mostrar o valor que aquilo vai trazer para o mercado financeiro e para o Brasil. Eu vejo que várias instituições já estão se posicionando, já estão fazendo comunicações diretas, seja na TV, seja por e-mail, seja na internet, do que é o Open Finance, do que é o Open Banking, quais as vantagens que o cliente final vai poder usufruir disso. Assim como aconteceu com o Pix, né? Então, essa comunicação ela vem acontecendo, só que ela precisa ser mais forte, né? Ela precisa estar mais no dia a dia, né? Porque o Open Banking, assim como já dito anteriormente, ele não é um produto do dia a dia. O cliente não vai ter isso no seu dia a dia, ele não vai consumir o Open Finance, o Open Banking, ele vai consumir das experiências. Então, o que precisa, a comunicação ela precisa ser melhor trabalhada, no conceito de segurança, de aculturamento, que as pessoas vão ter novas experiências de troca de informação, e isso está num ambiente seguro. Isso está num ambiente regulado pelo Banco Central, está com normas de segurança reguladas, padronizadas entre todas as instituições. Somente quem participa dessa troca de informações são as empresas que estão homologadas e reguladas pelo Banco Central. Então, o seu dado ele não vai para uma empresa que não está homologada, que não passou por um crivo, por um processo de aceite do Banco Central.
toda a informação trafegada, ela é em cima de uma rede segura, ela tem padrões, protocolos seguros, então toda essa comunicação de segurança vai trazer um funcionamento mais fácil para o cliente final. E ele vai entender que aquela troca de informação, aquela experiência nova que ele vai usufruir, que ele vai utilizar, é segura e ele vai se sentir aí apto, seguro a poder utilizar aquilo. E aí vem aquela pergunta que você colocou, que aí a inovação ela começa a ser usada mais rápido, né? Você tem um processo de aceite mais rápido do povo brasileiro. Então, eu acredito que é um trabalho em conjunto, instituições, Banco Central, a própria Sinqia também ajudando as instituições a conseguir fazer essa comunicação, com os softwares que a gente vem entregando para as instituições super seguros e maduros também para isso acontecer. E juntando tudo isso, eu acredito que a gente consiga ter bons avanços aí. Ou seja, é open, mas não é bagunça, né, Saldanha? Não é bagunça, é open, mas é bem e não regulado. É open bar também, né? Não é. Open bar deixa para o happy hour depois. Exato, quando finalizar ali, pelo menos até metade da fase 4, a gente para comemorar. Reúne. Exato. Ô, Melfi, você quer dar suas considerações finais sobre essa parte de comunicação? Coloco sim. Vou trazer uma ilustração aí, um exemplo para deixar claro. Assim. Seria você pegar lá no século XVIII, Ingrid, e eu falar assim, tem um negócio aqui, energia elétrica, é uma boa, é o futuro, vamos acreditar nisso. E o que faz? Não faz nada. Enfim, não existe a lâmpada ainda, não existe o refrigerador, não existe o micro-ondas, não tem a internet. Então, o que a gente está fazendo agora, o que é o Open Banking? É essa matriz, essa energia, esse petróleo, essa internet, enfim, a analogia que a gente quiser criar aí nisso, que vai gerar várias outras coisas, vai ser o Power by Open Banking. Então, quando a gente tiver lá no futuro um crédito mais acessível, que nem o Renato colocou aí, vai ser um Power by Open Banking. Quando a gente tiver um pagamento facilitado e toda a cadeia facilitada, vai ser um Power by. Mas, na verdade, o que a gente está construindo é esse de baixo. Então, o que a gente tem que comunicar, na verdade? Qual que é o grande desafio? O desafio é trazer as soluções prontas, empacotar como instituição financeira, fintech, enfim, quem está entregando valor para o usuário, mostrar esse valor, mostrar como funciona, e talvez não se preocupar em explicar, dá choque isso aqui, é energia elétrica que passa por trás. Então, assim, eu acho que esse é o desafio, assim, a gente começar a ter produtos, enfim, soluções que se usam de Open Banking e o usuário enxergar esse valor. Aqui a gente está fazendo essa conferência via internet, isso e aquilo, e ninguém ficou discutindo aqui protocolos de internet, se vale a pena linha de escada, se está passando por backbone. Então, assim, comunicar um pouco menos a tecnologia toda do Open Banking, o usuário não precisa entender de APIs, não precisa entender de nada, mas a gente começar a entregar a solução final para ele. Então, a comunicação até das instituições, enfim, que já começaram e tudo mais, voltar mais, talvez, no que eu vou te oferecer, enfim, no que eu estou te dando de valor, entra na experiência do usuário, que você citou, né, é isso que eu estou fornecendo agora para você. E daí, para mim, assim, né, na minha opinião, não precisa estar lá, Open Banking, isso aqui é por causa do Open Banking e tudo mais. Ele é realmente, o Saldanha colocou isso, né, uma coisa de fundo, de infraestrutura mesmo. O usuário, se der tudo certo, ele nem vai saber o que aconteceu com o Open Banking. Se der errado, daí ele vai reclamar. Né? Eu gostei da analogia, porque agora a gente pode se sentir meio Thomas Edison, né? E acho interessante essa cabeça meio de inventor. Renato, suas considerações finais também sobre essa parte de como a gente pode ganhar com a parte de comunicação. Eu acho muito como o Melfi falou, né? Uma outra analogia é o avião, né? A gente chega com a malinha lá, joga a mala num buraco com a moça, senta no lugar, desce, a mala aparece. Por trás disso tem uma operação, né, que é épica, você conseguir fazer aquela mala chegar para você, né? Ainda mais quando você pega 2 escalas internacionais e a mala chega lá, você fala assim, cara, isso é uma coisa incrível, mas o cliente não vê isso. E efetivamente é como o Pix. O cara não quer saber se o Banco Central tem que encontrar uma base de dados que liga o seu celular com a sua conta corrente. Ele faz aquele negocinho e funciona e pronto. E para ele, é essa a solução que ele quer. O consumidor
quer uma solução simples que funcione. A hora que ele vê valor, puxa, isso vai baixar o preço do meu seguro automóvel, vai baixar o preço do meu seguro residencial, do meu crédito, ele vai para esse caminho. Agora, cabe a nós, isso é muito importante, tanto, né, lá do produto, experiência, lá da tecnologia, construir essas jornadas de forma muito simplificada, né? E aí tem gente super boa entrando nesse negócio, muito ágil, muito rápida, muito ligada, muito experiente em jornadas para o cliente, para ele poder, eu costumo dizer, naturalmente, que hoje em dia a experiência é o produto, não importa se você vende de pneu, hambúrguer ou conta corrente, a experiência é que conta para o cara, e quem entrar muito rápido nisso, com muita capacidade, vai ganhar esse cliente e efetivamente vai levar, porque eu acho que o cliente não quer saber, como o Mel falou, de toda essa parada nacional que tem por trás, ele quer saber what's in it for me, o que tem isso de bom para mim. E aí ele vai fazer um negócio que eu acho que vai adotar muito rápido e nós vamos evoluir bem rapidamente. Boa. Fabrício, concorda? Concordo, sim. Eu acho que tem... são dois grandes fatores aí que vão ser determinantes, que são velocidade, né? E um outro fator que é necessidade. Porque o que eu tenho visto e o que a gente viu com o Pix, que eu acho que não foi um bom exemplo. Antes mesmo de ter o Pix, você viu uma competição de várias instituições pelo pré-cadastro do cliente. Cara, mas pré-cadastro para quê? Para resolver qual problema? Para dar qual benefício para esse consumidor, para esse usuário da plataforma. Então, e acho que isso também está muito relacionado com a comunicação, porque acho que comunicação, você pode se comunicar bem, mas qual é a proposta de valor que você está levando para o teu cliente, né? Então, mais uma vez, as oportunidades, nós falamos delas o tempo todo, né, e poderíamos ficar aqui esse resto de ano falando de oportunidades de Open Banking, Open Finance e Open Burger, como o Renato colocou, que eu adorei a ideia, né? Agora, quem vai ganhar o jogo? Vai ser quem conseguir dar velocidade, implementar essas soluções com velocidade e de uma forma autêntica, né? De uma forma a resolver problemas da vida real de nós consumidores, de nós clientes, de nós usuários. Eu acho que essa convergência é que vai definir quem vai ganhar e quem vai perder esse jogo. Muito bem. Bom, gente, adorei a conversa. Eu poderia ficar o dia inteiro, o Melf sabe disso, a Regina também, o dia inteiro falando sobre Open Banking. Eu acho que vai ser revolucionário. É um privilégio para a gente participar desse momento ativamente, como atuantes nesse projeto. Mas, infelizmente, o nosso tempo acabou. A gente até passou um pouquinho. Regina, super obrigada pela paciência com o nosso pequeno atraso e muito obrigada pelo convite, pela participação de todos. Obrigadão, viu, gente? Pessoal, eu aqui peço até desculpas por o tempo ser tão curto para tanta gente boa falar sobre o assunto, né? Mas é que realmente a gente tenta trazer uma pauta mais completa e aí os espaços vão ficando um pouquinho mais curtos. Mas eu agradeço muito a participação de vocês, acho que contribuiu muito com a plateia e até as perguntas que chegaram aqui, né, questões até realmente, como a Maíra colocou, né, instigativas, né, com relação ao cadastro positivo, né, e como que as coisas vão evoluir. E aí, como o Renato comentou que o brasileiro tem esse perfil early adopt, né, então a gente fez até uma enquete durante o painel de vocês, perguntando, né, para a plateia, que a implantação do Open Banking está em andamento e o sistema deve estar disponível no final do ano, né? Qual é a possibilidade de você aderir ao Open Banking, né? Para a gente ter uma ideia como é que o pessoal está encarando isso. E aí, muito alta, 33% das pessoas respondendo que sim, que é muito alta, que vai aderir assim que estiver disponível. Alta para 52% da plateia, que diz que vai aderir o que for vantajoso, neutra para uma parte de 14%, quase 15%, e 0 pessoas respondeu que é baixa, porque prefere ficar com uma instituição só. Então, a gente vê que realmente
as pessoas estão propensas a entrar, né, nessa nova onda aí de realmente gerir os seus dados, gerir os seus produtos e serviços e tomar todas as vantagens possíveis, né, com essas novas tecnologias. Então, agradeço muito a participação de vocês, foi um prazer contar com todos, espero que nos próximos projetos a gente possa se reencontrar com mais tempo para explorar mais o assunto, tá bom? Muito obrigada, pessoal. Obrigado. Beijo, tchau, pessoal. Tchau. Obrigado. Criar, compartilhar e transportar valor é o que fazemos há 38 anos. E na era da economia compartilhada, desenvolvemos o Hub Digital, uma plataforma que facilita a entrada de novas fintechs, bancos sociais, instituições de pagamento e bancos digitais de todo o Brasil ao Banco 24 Horas. Assim, integramos e conectamos o mundo digital ao físico, além de proporcionarmos inclusão financeira com soluções como o saque digital, que pode ser utilizado por todos os brasileiros, incluindo usuários de carteiras digitais e pessoas não bancarizadas, sem a necessidade de uso do cartão. O ingresso de novos parceiros é ágil e digital, incluindo a conexão por meio de novas tecnologias, como APIs e a possibilidade de envio do aporte de numerário de forma eletrônica. Constantemente conectamos novas instituições ao Hub Digital e esses números não param de aumentar, contribuindo cada vez mais para levar acesso e facilidade aos brasileiros. Com o Hub Digital, aceleramos a digitalização da economia, possibilitando que fintechs de todo o Brasil tenham acesso ao dinheiro, por meio dos mais de 23 mil caixas eletrônicos do Banco 24 Horas. Conecte sua fintech ao Hub Digital. Para saber mais, acesse nosso site. Por trás de 30% do PIB brasileiro, há um universo conhecido por poucos. Gente que sabe aonde quer chegar, sem esquecer de onde veio. Dos sacrifícios, transformados em aprendizados. Dos sonhos, erguidos com suor, com fé. Não dá para escolher o que a vida faz com a gente. Mas sempre dá para escolher o que fazer da vida. Você escolheu a liberdade de ser dono, de vencer a burocracia. Aos olhos da Stone, isso te faz gigante. Porque somos empreendedores também. O nosso negócio é trabalhar para quem emprega metade do país. Porque além de motores da economia, negócios são motores de sonhos.